Voltamos ao vivo com a última palestra do nosso primeiro dia do Congresso Florestas Online 2022. Opa, saí e voltei, estou aqui. Então é isso, gente. Eu queria agradecer a vocês que estão desde as 8 horas da manhã nos acompanhando, mas essa palestra agora é muito legal, muito importante. E eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Bayer, a Controfor, a Armogen, a Mirex S, a Envix, a Dinagro, a Komatsu Forest, a Singenta e a Tamex S. Sem essas empresas, com certeza, a gente não estaria realizando esse congresso hoje. Você não estaria aí no Brasil todo e também toda a América Latina, como está aqui o Carlos Henrique, lá da Venezuela, nos acompanhando online. Muito obrigado pela participação de todos. Nosso chat está aqui ao lado para que você participe, que você interaja com a gente, fique à vontade. O espaço é seu, gostamos muito dessa interação. E não quero perder mais tempo, porque o nosso palestrante está falando lá da cidade de Colombo, no Paraná, ali do lado de Curitiba. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Vai logo do meu lado aqui. Aí, bom dia, Eduardo. Tudo bem com você? Bom dia. Eduardo, você tá aí falando em Colombo, da Embrapa Floresta. Você está aí na sede da Embrapa, é isso? Estou aqui na sede. Pode, manda um abraço para todo mundo aí, o Eric Scheitzer, meu grande amigo, o chefe-geral da Embrapa, a Cátia Pucelli, todos meus amigos estão aí, o Ives Goulart, que possibilitou que vocês da Embrapa estivessem com a gente aqui hoje. Muito obrigado. A ajuda. A Embrapa é parceira desde o primeiro congresso em 2016, todo ano, no mínimo 10 palestrantes, 9, 10 palestrantes da Embrapa Floresta trazendo novidades para a gente. E hoje não vai ser diferente, porque o Carlos Eduardo está com uma palestra fantástica, Agroflorestas na Mata Atlântica Densa. Dá para fazer agrofloresta na Mata Atlântica Densa? O tempo é seu, a palestra é sua, Eduardo. Opa, dá sim. Sobre isso que eu vou falar hoje. Então, estou aqui na Embrapa Florestas, é um prazer estar com vocês. Bom dia a todos, quase boa tarde, né? Vamos lá. Então, vou falar sobre agrofloresta na Mata Atlântica Densa. Só um minutinho que eu vou botar o cronômetro aqui para não me perder. Oi. Tem alguns parceiros aí, a Fundação Florestal, a Associação de Agricultores Familiares de Cajati, Coopera Floresta, Instituto de Pesquisas Ambientais de São Paulo. Esses são alguns dos nossos parceiros, tá? Bem, a Mata Atlântica, quase todos devem saber, vai de norte a sul do Brasil, pelo litoral, com algumas entradas aí para o interior, e tendo também aí um pouco da Argentina e o Paraguai contempladas pela Mata Atlântica, né? Esse é o domínio original nessa figura. Infelizmente, temos menos de 10% aí da Mata Atlântica ainda intacta, ou, bem, em pé. Intacta também não está, são fragmentos, né? Alguns muito degradados já. Toda essa área amarela, então, que está aí no mapa, foi Mata Atlântica, é o do domínio morfoclimático da Mata Atlântica. Se deixar, ela volta, mas está sem Mata Atlântica, né? Isso aí é mais ou menos o quadro que a gente tem do que seria o ideal. Ao longo do tempo, aqui tinha uma seta, sumiu da esquerda para a direita, seria uma seta mostrando o tempo passando. E como que a gente pode voltar, aí o verde seria a Mata Atlântica, como que a gente pode voltar a Mata Atlântica a dominar a sua área de volta, né? Como é que pode ser feito isso? Bem, eu sou meio velhinho, tenho alguma experiência, então vou falar dessa experiência. Olha, o slide está passando aqui à vontade, aqui sem eu pedir. Como restaurar em larga escala, né? Eu tenho trabalhado com plantios de Mata Atlântica produtiva, né? Para esse retorno da Mata Atlântica ao seu domínio. Não só eu, muita gente trabalha com isso, né? E eu vou hoje falar dessa área aqui que está em amarelo, tá? Então, não estou falando de fragmentos florestais da Mata Atlântica, são importantíssimos, fundamentais, mas hoje eu estou falando dessa área em amarelo, que é a área que era Mata Atlântica e que já não é mais, tá? Como que a gente pode contribuir para que ela volte para essas áreas?
Então, hoje eu vou falar de agrofloresta, sistema agroflorestal plantado em área aberta. Minha definição de hoje é essa. É agrofloresta nesse sentido, de plantio, tá? Então, não é manejo florestal, não é extrativismo na Mata Atlântica, e eu não vou estar falando de cabruca, por exemplo, de alguns sistemas que são muito interessantes, mas não vou estar falando. Cabruca da Bahia, o faxinal do Paraná. São outros sistemas que são manejo de Mata Atlântica, né, de certa maneira. Nessa fala agrofloresta, eu estou falando que é um cultivo de mais de um estrato, um dossel formado por espécies arbóreas, plantado. Ou seja, são plantios com mais de um andar, sendo as árvores do andar de cima. Então, estou falando de plantio de Mata Atlântica. O famoso SAF, agroflorestas SAF. Aí tem algumas fotos de alguns exemplos aí na Mata Atlântica e também aí tem foto da Amazônia. O que eu vou falar hoje é o que ter em mente no planejamento de um plantio desses e vou dar um exemplo de um plantio desses, de agrofloresta, na Mata Atlântica densa. Então, 5 tópicos que você deve ter em mente, que eu pensei aqui e separei para falar um pouco deles. Planejar do fim para o início. As espécies, você deve buscar o ideal, mas deve trabalhar com o real. A união faz a força. A floresta é um filme e não uma foto. E o desafio desse sistema é passar da luz para a sombra. Ao contrário da famosa frase da sombra para a luz, não, é da luz para a sombra. Vou falar um pouquinho de cada um desses. Planejar do fim para o início. Mata Atlântica é muito diversa e nós temos muitos produtos que vêm dela e que vêm também, que são adequados para o espaço dela, para as condições climáticas do solo dela. Então, tem que escolher alguns desses produtos entre as muitas possibilidades que você pode trabalhar ali. Assim, pensando, você pode falar desses 6 nichos que você pode trabalhar com a agrofloresta em termos de produção. In natura na feira, produtos in natura vendidos na feira ou mercado institucional, a química da floresta, ou seja, princípios ativos que você tira aí, essências, etc., remédio, beneficiado na feira, ou seja, produtos que você tem que processar para levar para a feira ou para o mercado institucional, turismo nessas áreas, madeira e serviços ambientais. Claro que isso aí tem muito mais coisa, mas, basicamente, eu estou separando nesses itens aí. E, nisso, você tem um mar de coisas. Em cada uma dessas coisas, você tem um mar de coisas. Aqui é só um exemplo, assim, um esquema para mostrar que é um labirinto de você decidir o que de você pensar no que você quer, né? É muita coisa, tem muitas possibilidades de produção. E para cada um desses produtos, para cada um desses serviços, existe pessoas que estão trabalhando com isso, existe mercado, existe ciência. Então, cada produto deve ser trabalhado em separado também. Você tem um conjunto, um sistema, né, de várias espécies, mas você tem que pensar num produto separado. Cada um deles tem gente que trabalha com ele isolado. Por exemplo, você trabalhar com cacau. Tem gente que trabalha com cacau só com cacau, sem ser o sistema agroflorestal. E você vai estar competindo com essas pessoas. Então, você tem que pensar no produto em si. Tá? Então, algumas coisas que você tem que pensar são bem básicas, mas na experiência eu tenho visto que as pessoas muitas vezes plantam agrofloresta e não pensaram nessas coisas. Tá? Pensaram, mas não pensaram o suficiente. Não fizeram o famoso planejamento estratégico. Tá? Para quem você vai vender? Onde você vai vender? Quem vai fazer a venda? Como que você vai transportar seu produto até o local de venda? Qual o processamento que o produto precisa? Quem vai fazer esse processamento? Onde será feito esse processamento? Quais são as normas legais fitossanitárias que você precisa cumprir
e atender para poder vender esse teu produto. Quem vai colher? Como que é feita a colheita? Qual é o manejo daquela espécie, daquele produto? Quem vai fazer o manejo? Como você vai ter renda enquanto você não tem a produção daquele produto? Quem e como será feito o plantio? E essa planta vai bem na sua condição que você tem lá? Gente, o pessoal que que trabalha com plantios florestais, acho que isso está sendo bem básico, né, falar isso. Mas tem muita gente que está querendo fazer sistema agroflorestal e vem da cidade. Eu vim da cidade há muitos anos atrás, né? Ainda estou, mas estou trabalhando no campo há muitos anos e eu não tinha essas noções, né? Então, parece bem óbvio, mas não é óbvio. Tem que pensar nisso aqui. Tem muita gente que está plantando e não está pensando nisso, tá? Segundo item aí que você deve ter em mente, você deve buscar o ideal, né? O sonho, né? A Mata Atlântica em pé é uma beleza, mas você deve trabalhar com a realidade, né? Quanto mais diverso for o teu plantio, mais complexo é o teu plantio, mais interações entre as espécies, mais variação de sombra, principalmente, mais competição, mais sinergia, uma ajuda a outra, mas também uma pode atrapalhar a outra. Então, como que você vai fazer esse arranjo, né? Então, o ideal, claro, se você plantar uma Mata Atlântica e ela estiver ali restaurada, você tiver vai ser uma beleza, né? Em termos estéticos, em termos de meio ambiente, né? De restauração ecológica. Mas e a produção? Como é que você vai fazer isso, né? Bem, outro item é espécies exóticas, nesse sentido de espécies, né? Espécies exóticas. Você deve trabalhar? Eu diria que deve, tá? O ideal é trabalhar com nativa. Mas o mais importante é que você tenha um sistema que seja viável economicamente, que gere renda. Então, se você vai ter que colocar, se você tem duas espécies, são iguaizinhas, só que uma é nativa, outra é exótica, bota nativa. Você tem duas espécies, uma é nativa, você tem dúvida, você não sabe se você vai conseguir produzir. Você tem uma exótica que se encaixa no teu sistema, você domina ela, você vai ter mercado para ela, usa a exótica. É claro que eu não estou falando de espécies exóticas invasoras, tá? Estou falando de espécies exóticas que não vão estar aí se espalhando para todo lado. Mas também as exóticas invasoras, deve ser falado, que são usadas à torta e à direita em qualquer plantio. Por exemplo, você tem grandes extensões de capim, mombaça, né? No Brasil afora, e as pessoas não estão proibidas de plantar capim-mombaça. Então, assim, você também tem que... Eu não acho que deve também ter uma legislação mais rigorosa ou um cuidado tão grande de maior, pelo menos, do que para o produtor normal. É claro que existem situações que a pessoa está em unidade de conservação, está no entorno, né? Mas, falando em geral, as espécies exóticas são interessantes, claro que nativa é melhor, e invasora tem que tomar cuidado, mas não pode ser também uma coisa muito rígida para não inviabilizar o teu sistema. E trabalhar com populações em vez de indivíduos. Isso é interessante, principalmente para as nativas, se você está trabalhando com restauração e de alguma maneira você quer realmente restaurar a Mata Atlântica, se você tiver um indivíduo lá de Jequitibá, você não vai estar com Jequitibá para ser cortou aquela árvore morreu, sumiu o seu Jequitibá. Muito melhor que você tenha uns 4, 5, pelo menos, Jequitibás, que ali vai ter uma população em regeneração, os regenerantes, né? Então, pensar em populações, também, em algumas situações, as populações são mais interessantes, que você não tem que ficar replantando se você tiver a morte, ou se você estiver usando ela para madeira, estiver extraindo, por exemplo, uma palmeira, você não vai ter que ficar repondo, né? Também não tem que ser uma camisa de força, esse pensamento, mas é interessante trabalhar sempre com populações e não só com indivíduos. Terceira coisa que tem que pensar no planejamento: escala, né, e economia. A união faz a força. Se você é um cara grande, então é uma outra história, mas se você é um agricultor, se você ou você está trabalhando com agricultores familiares, você vai ter
nessa diversidade da agrofloresta, que geralmente é diversa, você vai ter muitos produtos com pouca escala. Então, você tem que se juntar a pessoas para ter uma escala que seja comercial, né? Então, você tem que fazer esse esforço. Não precisa de ser gente que seja vizinha, colada. Tem que ter, claro, que existe um limite aí de distância, que você consiga interagir com as pessoas, mas o cooperativismo e o associativismo são muito importantes, eu diria que são fundamentais, inclusive também para a parte dos processamentos, do transporte, da comercialização. Você pode fazer isso de uma maneira unificada, que vai baratear muito o teu custo. Então, a união faz a força, nesse caso, das agroflorestas. E também para a troca de conhecimentos, né? Como é um sistema complexo, quanto mais gente estiver trabalhando e opinando, um visita o outro, o sistema de mutirão, esse tipo de coisa é muito interessante. A floresta é um filme, não uma foto. Eu vou falar de floresta, mas eu estou falando de agrofloresta também, tá? Isso é floresta tropical em geral. Aliás, esses conceitos todos que eu estou falando aqui servem para a floresta tropical em geral. Em alguns casos, Cerrado, por Pampa, mas eu estou falando de Mata Atlântica, mas floresta tropical no mundo todo. Muitos desses conceitos que eu estou usando aqui servem para gerar uma restauração ecológica com produção. A floresta é um mosaico de clareiras de diferentes idades. Isso que é uma floresta, tá? Fizeram esses... antes, desculpa. Aí tem... isso aqui, essas fotos mostram clareiras na floresta. As clareiras são floresta. Não é só aquela coisa bonita em pé. A clareira é natural, que cai uma árvore, natural que caia galhos grandes na floresta e que formem clareiras que vão ser regeneradas e logo tem uma floresta, uma árvore em pé ali. Isso é natural. É a chamada dinâmica de clareiras da floresta. Eles fizeram esse estudo aí, o pessoal lá do México, Martini Ramos e seu pessoal, eles conseguiram mapear a idade da floresta. Quanto tempo teve clareira numa floresta lá em Los Tuxtlas? Eles conseguiram mapear, então, mais clarinho aqui nesse esquema, são as áreas que têm clareira há menos tempo, foram clareira há menos tempo. Tem aqui, né, a graduação aí, até 80 mais anos, que é bem escura. Uma clareira volta a ser clareira, em média, em algumas décadas, mais ou menos, acho que era 47 anos exatamente. 50 anos, você tem uma clareira de novo, onde há 50 anos atrás teve. Ou seja, o processo de regeneração é dinâmico na floresta. Então, a floresta não é aquela coisa estática, parada, uma foto de árvores. Não. Ela é um filme onde as árvores caem, regeneram, caem, regeneram, caem, regeneram, caem, regeneram. É um filme. Isso é muito importante para várias coisas que eu vou falar agora. Então a foto da esquerda é uma agrofloresta e a foto da direita é uma agrofloresta também. Uma das coisas que acontece, se o fiscal bate o olho na esquerda, acha ótimo. Se o fiscal da natureza, um ambientalista, bate o olho na direita, não gosta. Então, assim, mas é agrofloresta também. Faz parte do processo a clareira na floresta e na agrofloresta. Então, isso é importante a gente falar de sucessão. A gente está falando de sistemas agroflorestais sucessionais. Então, eles vão evoluindo aqui no tempo, né, da esquerda para a direita. Começam com um plantio de espécies pioneiras. Você já planta as espécies ali que vão estar no seu futuro dominando a paisagem como árvores. Isso vai evoluindo até certo momento. Você pode, em muitos casos acontece, você pode dar um corte raso por algum motivo, não está satisfeito, ou está na hora de colher a madeira que você plantou. Você pode cortar aquilo ali, fazer um corte raso, um plantio. A mesma coisa que você está colhendo capim-mombaça, né? Claro que depende do objetivo. Você está trabalhando com serviço ambiental, água, paisagismo, aí já é outra história, mas dependendo do produto que você está visando, você tem o direito, você precisa de fazer esse corte raso.
ou pelo menos cortes em talhões, né? Esse momento aqui de corte é muito complicado em termos legais, porque se confundem o sistema florestal com restauração pura e simples, com a Mata Atlântica. Então, aí a lei, isso é uma, né, a floresta, apesar de ser usada desde que o homem é homem, talvez seja coisa tão antiga quanto a existência da humanidade, ela, como sistema moderno, tem talvez nem 50 anos, 60, 70 anos que está sendo conduzida de uma maneira moderna, vamos dizer, que está sendo espalhada para o conhecimento dos urbanos, né? Então, ainda não existe uma legislação muito adequada. Esse momento aí é muito difícil, tá? É um dos gargalos, realmente, que a gente tem aí para a agrofloresta. São as legislações que não entendem o manejo agroflorestal, tá? Então, esse momento aí é importante, é legal, deveria ser legal, eticamente é totalmente correto, porque você está restaurando. Veja que aqui na figura própria o solo está aumentando aqui, né? O que se representar que o solo vai melhorando no teu local ali, conforme você vai incorporando raízes e tudo mais, e a serrapilheira. Então, assim, é tudo de bom o sistema, mas enfrenta barreiras sérias, legais. E o desafio final, que é um desafio técnico, a gente não tem assim tanta financiamentos e, né, da ciência agroflorestal, né? Seria muito interessante para desenvolver as tecnologias, termos mais editais, mais financiamentos, mais entendimento dos órgãos do que a gente quer fazer, né? Então, a tecnologia ainda é uma tecnologia nascente, tá? Então, uma das coisas que a tecnologia tem que desenvolver é essa passagem da luz para a sombra, ou seja, um sistema que é de luz, hortaliças, até banana ali, quando as árvores dominam a paisagem. Então, nessa transição entre o sistema de luz para o sistema de sombra, onde tem o sol está lá em cima, mas o sistema embaixo, onde a gente vai estar habitando, vamos dizer, onde a gente vai estar andando, é sombra, é uma hora fatídica ali, desafiadora para o sistema. Por quê? Porque você tem uma maior dificuldade de manejo, por exemplo, se você está trabalhando com árvore, está lá em cima o produto, você nem consegue ver, muitas vezes, se o produto está maduro. Você tem a complexidade dessa hora já é bem grande, depende do que você plantou, né? Você tirar uma madeira onde não foi planejado para tirar madeira, né, é muito complicado. Então, você fazer um desbaste num lugar desse, sem destruir o que está embaixo, né, regeneração ou uma outra produção que você tem embaixo, por exemplo, café sombreado, você não destruir seus pés de café ali embaixo, é complicado, é complicado. Então, você tem maior dificuldade de manejo de coleta. As barreiras legais, foi muito interessante essa palestra anterior, né, dessa certificação, mostrando aí as dificuldades que existem, né, para os sistemas agroflorestais dessa certificação. As burocracias são grandes para madeira, né, são grandes, então você tem muita dificuldade, não só para madeira, mas para outros produtos também. E, como eu falei, o maior desconhecimento, né? Ainda falta muita tecnologia, e é por isso que a gente tem trabalhado, tem sido o foco. Eu vou falar um pouquinho mais de tudo isso daqui a pouquinho. Então, eu vou falar desse exemplo, né? Um exemplo que eu tenho trabalhado tem alguns anos já, junto com o pessoal. Nossa equipe aqui, deixa eu citar sempre o Luiz Cláudio Maranhão Fro, o Luizão, parceiro de todas as horas, que a gente tem trabalhado junto há muitos anos nisso. Eu vou falar do sistema agroflorestal do Vale do Ribeira, as agroflorestas do Vale do Ribeira. É um sistema agroflorestal sensacional do Vale do Ribeira. A gente tem chamado de SAF-VR. O Vale do Ribeira é na divisa dos estados de São Paulo e Paraná, ali perto do litoral. É o Vale do Ribeira, do Rio Ribeira, então todos os afluentes ali do Ribeira compõem o Vale do Ribeira. Toda essa região dos afluentes, né?
Vou mostrar algumas fotos aqui, estou mais ou menos na sequência da sucessão, para ilustrar, sem eu ficar falando, como que se dá o sistema. Tá? Se eu fosse explicar cada foto, teria que ter um dia inteiro aqui. Seria um prazer, quem sabe uma outra hora. Deixa eu botar de novo aqui o cronômetro, só um momento. Essas fotos são todas da mesma região, Eduardo? São todas do Vale do Ribeira, lá em Barra do Turvo, Adrianópolis, Bocaíba do Sul. Não são do mesmo sistema, né? São diferentes agricultores, diferentes unidades familiares. E, basicamente, o que mais produzem nessa região? Hein? Hortaliças, banana, e a gente está querendo emplacar a Jussara, né? Pupunha também bastante. Eu conheço a pessoa da foto. O Evaldo. O nosso palestrante já, o Evaldo. Então, esse é um sítio, é uma foto de um sítio típico lá, quem conhece o sítio do Sesefredo, famoso. Isso aí parece uma floresta, né? Mas não é. É um sistema florestal. Lá em cima é floresta. Aqui embaixo, não. Aqui é um outro sítio. Esse sítio aqui é para mostrar a diversidade. O que acontece é que a cada ano é plantado um pequeno lote, o pessoal chama de salaminho, até um nome espanhol. Salaminho são mais ou menos 600 metros quadrados, né, 20 por 30. Cada ano planta um lote desses. Né? Então, abre uma área, né, uma área de capoeira baixa, ou uma área de agrofloresta, ou uma área de agricultura abandonada, ou um pasto. Se instala uma unidade agroflorestal, um lote agroflorestal. A cada ano é um ou dois, mais ou menos, na unidade familiar, depende de quantas pessoas estão trabalhando, né, na unidade familiar. Cada ano, então, no final, o sítio fica um mosaico de várias idades de agrofloresta, mais ou menos simulando aquela foto lá, aquele esquema que eu mostrei da floresta tropical, né? Então, você tem, ao mesmo tempo, lugares com hortaliça e lugares já com pupunha, com banana, outros lugares já com árvores, tá? Na mesma unidade familiar. Ele trabalha com tudo isso ao mesmo tempo. Esse trabalho a gente fez em 13, as melhores 13 unidades familiares lá com a floresta, e a gente conseguiu ver a transformação da paisagem. Veja que aqui a pastagem dominava em 94 mais de 60% da área dessas unidades familiares. Então, a paisagem dessas 13 unidades familiares juntas era composta de 60% a mais de 60%. Não estou vendo o número que sumiu aqui, porque eu estou me vendo em vez de ver o número. Mais de 60% aqui era pastagem. Tinha em verde aqui a Mata Atlântica, os fragmentos de Mata Atlântica, e uma agricultura aqui, mais ou menos 25% de agricultura, 23%, se eu consigo ver. 23% de agricultura que, ao longo do tempo, foi sendo substituída, tanto a agricultura quanto a pastagem, quem está em vermelho, ao longo do tempo, aqui dos anos passando, até 2011, por capoeiras, principalmente, então, abandono de área, né? Abandono entre aspas, né? Descanso, deixando descansar para futuras instalações agroflorestais, e SAF, e agrofloresta. Então, no final, essa paisagem aqui, ela era, estou querendo mostrar isso, ela era, vejam aqui, aqui está a divisa do vizinho com o Sesefredo.
A paisagem do Cezefredo, 94, era muito parecida com a do vizinho, à esquerda aqui. À direita, o Cezefredo, e à esquerda, o vizinho. Era muito parecido, esse espaço ralo, uma agricultura incipiente, e lá em cima, a Mata Atlântica. E se transformou nisso aqui, ó, da esquerda para a direita, aqui também é o sítio Cezefredo, aqui em cima, né? Uso do solo em 94, vejo que aqui a capoeira e a Mata Atlântica estava aqui, fazendo esse formato de T, e hoje está tudo em restauração agroflorestal ou a própria restauração à volta da sucessão florestal e na capoeira. Então, esse uso para conservação e restauração, que inclui a agrofloresta, dominou a paisagem ao longo desse tempo. Tá? E o pasto, o uso degradativo, o uso degradador, diminuiu na mesma maneira. Então, volta aquele meu slide inicial, como restaurar em larga escala a Mata Atlântica, repetindo isso aqui em grandes extensões, né? em muitas unidades familiares fazendo isso. Né? Aqui aí a gente não pegou só os melhores, pegou o conjunto dos sistemas agroflorestais da região e teve a mesma tendência, claro que aí já incluímos agricultores que não mandaram tão bem nas agroflorestas, não fizeram uma coisa de uma maneira tão fortalecida, mas mesmo assim, vocês podem ver da esquerda para a direita aqui ao longo dos anos, o sistema, a restauração ecológica, Mata Atlântica, capoeira e agroflorestas, dominando a paisagem no lugar das pastagens, principalmente na região. Isso dentro das unidades familiares, não estou falando da região da Barra do Turvo, do município, né, da região do Vale do Ribeiro, estou falando de quem adotou, isso aqui é a tendência de quem adotou o sistema. Tá? Aí vamos perguntar, mas por que SAF restaura ecologicamente? Bem, a gente fez essa mesma pergunta, temos alguns resultados aqui. Veja aqui, cobertura os indicadores de São Paulo, para você tem que fazer uma restauração ecológica, de APP, por exemplo, obrigatoriamente em São Paulo. Esses são os indicadores da lei da resolução de 2014 que você tem que alcançar. A gente testou esses indicadores nas agroflorestas e a gente viu que nos 3 indicadores elas estavam adequadas para a idade que tinham, sendo que na densidade de indivíduos nativos regenerantes atestava já a recomposição que era para alcançar com 20 anos, o SAF de 8 anos já tinha alcançado os índices mínimos, né? Já tinham ultrapassado os índices mínimos para atestar a recomposição total. Tá? Então, é um sistema, sim, de restauração ecológica. Outra coisa que a gente encontrou lá, encontramos 23 espécies arbóreas nesses sistemas, dentro do lote da agrofloresta, não estou falando da capoeira, tá? Que domina a paisagem, a capoeira, que a gente não precisa de falar muito, né? Da capoeira. A capoeira é uma Mata Atlântica em regeneração, tendo a Mata Atlântica em cima, oferecendo sementes, propágulos, essa capoeira é joia, tá? A gente não parou muito para estudar a capoeira, que é uma coisa meio abatida já, né? Onde tem um monte de semente, a capoeira volta. Isso aqui são os lotes de agrofloresta. Dentro do lote de agrofloresta, a gente encontrou 23 espécies com evidências de reintrodução. Isso aqui eram aqueles 2 sistemas só. Em 2 sistemas, a gente encontrou 23 espécies. Então, 2 lotes de Mata Atlântica, que a gente estudou, de Mata Atlântica e de agrofloresta, 23 espécies arbóreas nativas demonstrando reintrodução da população ali. Não só indivíduos, população. Sendo que 2 desses, a Jussara e a Bicuíba, são espécies consideradas de extinção. Para a Jussara, a gente encontrou populações, até essa letra C aqui, a letra A, B, só a D que não deu muito certo, as evidências de introdução robusta de população de palmeira Jussara nessas áreas. Tá? Vou falar um pouquinho mais delas daqui a pouco. Uma produção muito grande nessas áreas,
Estava falando, a última palestra falou de certificação, aqui tem a Rede Ecovida, certificando agroecologicamente essa produção. São produções que não levam insumos químicos, que tem o selo da Rede Ecovida de produção orgânica, tá? Mais de 80 alimentos, a Regiane Conini, seu orientador, encontrado na tese de mestrado dela, mais de 80 alimentos em uma das comunidades lá sendo produzidos na floresta, tá? Desde frutas, hortaliças e também produtos processados, de açúcar. Então, esse sistema, o SAP-VR, as agroflorestas, são principalmente, não só, mas da Coopera Floresta, né, que é uma cooperativa local ali. Eles protegem e recuperam estoque de matéria orgânica do solo. Isso tudo está publicado, tá? São florestas, tem as florestas, né, a restauração como matriz da paisagem, restauram a diversidade biológica, introduzem espécies nativas, geram justiça social e geram renda. Nessas áreas, a gente tem esse grande desafio de passar da luz para a sombra também acontecendo. Tem todos aqueles outros desafios, e eu vou falar desse aqui porque aí é o bem métier da Embrapa que a gente tem trabalhado. Tem alguns anos que a gente está nesse desafio de passar da luz para a sombra de uma maneira mais eficiente. Porque na situação ideal, seria a letra A aqui, o tempo passando e a renda aumentando até chegar a uma estabilização da renda. E a restauração aqui, tá embaixo aqui, não, aqui do lado, a restauração também é a mesma tendência. Ir restaurando e gerando renda. Esse é o ideal que a gente gostaria. O que acontece é que, por falta de alguns problemas de planejamento, principalmente, e também essas barreiras legais fazem com que o sistema, muitas vezes, seja interrompido e volte a estaca zero, com o solo melhorado, então a renda já está melhorada, já pode colocar produtos melhores ali, mas sempre um sistema de luz, nunca alcançando o sistema arbóreo, né? O domínio arbóreo, que é o mais interessante por tempo de permanência e nichos ecológicos para a restauração. Então, a restauração sempre também está sendo interrompida, vai melhorando, principalmente por causa do solo, mas também está sempre interrompida. Isso é uma coisa que acontece muitas vezes, não só aqui, em qualquer lugar que tenha sistema florestal, isso é bem comum. Ou a área abandonada também vira, de certa maneira, uma capoeira, com alguns elementos exóticos que eles trabalham, mas vira uma capoeira, e a renda, depois de alguns anos, depois desse abandono, fica só um extrativismo de algumas coisas de vez em quando. Mas a restauração aí vai e bomba, né? Mas não é interessante também. Então, interessante essa situação ideal, onde a renda se mantenha na fase arbórea. Então, a gente viu muitos produtos que são interessantes ali, conversamos muito com os agricultores, com informantes-chave, elencamos vários produtos que poderiam ser usados na fase arbórea dessas agroflorestas, serem explorados ali. E a gente chegou na Jussara como o primeiro produto para focalizar, porque a gente precisa de foco, como eu mostrei, a gente precisa de foco. Tem que pensar em todos aqueles, onde vai processar, onde vai vender, para cada produto que a gente pensar em dar ênfase na fase arbórea. Então, desses todos, esse mar de produtos, a gente escolheu a Jussara, a restauração e o serviço ambiental da Jussara também como fontes de renda. Tá? Então, a gente tem insistido nisso, que os serviços ambientais e a Palmeira Jussara são os primeiros produtos a sair assim, da fase arbórea de uma maneira mais robusta. Não é que eles não tirem, eles tiram o produto, mas de uma maneira robusta, de uma maneira tecnificada, com um foco mais profundo, Palmito Jussara. Então, essa aí é um jussaral lá na agrofloresta, tá? Esse Mata Floresta não é a Mata Atlântica. Mesma coisa, não é a Mata Atlântica, é a agrofloresta. Ou é a Mata Atlântica, de certa maneira, mas é plantada, né? Mata Atlântica produtiva, plantada.
a gente está pensando em fazer um manejo de forma que não falte alimento para as aves, né, para os animais, para a fauna associada à palmeira jussara. Então, a jussara é uma espécie considerada chave para o funcionamento da Mata Atlântica, é alimento para muitas espécies, né? Então, a gente quer fazer um manejo do palmito e da polpa que não prejudique esse fator de espécie-chave da jussara nas agroflorestas. Tá? A gente não está falando de capoeira, não está falando de Mata Atlântica. A gente está trabalhando com a jussara plantada e depois regenerada, né? Mostra aqui, ó. Aqui a gente tem as pirâmides, essa pirâmide que eu estou mostrando, esses adultos reprodutivos estão mantendo toda essa população. Em escuro aqui, essa linha é uma população natural. E no verde é a população que a gente encontrou. Então, tem muita muda, tá? A regeneração não está tão forte, mas tem muita muda, muito jovem e muito adulto, muito mais adulto nos sistemas agroflorestais do que na própria floresta nativa. Então, a gente acha que pode ser mantendo matrizes, um determinado número de matrizes, por enquanto é 220 por hectare, a gente consegue tirar o restante da jussara, de palmito e fruto também. Então, a gente está trabalhando nisso atualmente, desenvolvendo esse sistema. Né? A gente acredita que, tirando aqui, deixando 220, a gente consegue, e manejando para dinamizar o recrutamento, a gente consegue trabalhar com essas populações reintroduzidas sem exaurir. Outros produtos que a gente tem pensado, mas isso aí são só ideias por enquanto, é a madeira, né, nesses agroflorestas, com todas as dificuldades que foram faladas aí na última palestra, né, a madeira nativa, principalmente, mas lá não tem só madeira nativa, mas tem muita madeira nativa. Madeira, vou falar rapidinho aqui, que acho que já estourei meu tempo de fala. A madeira tem uma dificuldade, que é um novo métier para os agricultores que a gente tem trabalhado. Eles não estão acostumados a trabalhar com o mercado de madeira, espaço de madeira. Eles usam madeira, sim, mas de uma maneira, né, incipiente para a construção deles. Um novo esquema de comercialização. Tudo que a gente está falando aqui é vendável em feira e em mercado institucional, madeira não. Então, tem que ter um outro esquema de comercialização. A escala também. A gente não vai alcançar uma escala que atenda o mercado da celulose, de papel. Então, a gente tem que ter uma madeira nobríssima, orgânica, agroecológica, certificada, general, como fala aqui, mobiliário general, aqueles general, né, cheio de estrela no peito, todas as certificações possíveis, né? Aquilo, uma madeira maravilhosa, né? Imóveis, então temos que ter artesãos, então isso é um sonho por enquanto, tá? As espécies também, muita madeira, muito tipo de madeira, muita diversidade de madeira, cada madeira é uma madeira, quem trabalha com madeira sabe, então é muita madeira diferente, então precisa dos plantios novos, a gente está querendo plantar algumas madeiras que se adequem à combinação com a jussara, não uma diversidade grandíssima, né, enorme, de madeira, de espécies, né? E pensando no espaçamento, você tem que ter um espaçamento adequado, coisa que já foram muitos plantios que a gente vê aí de agrofloresta, o espaçamento é totalmente inadequado para a produção de madeira, inclusive para o desenvolvimento da árvore, né? Se planta muito junto, geralmente, né? Muita árvore junto, e não dá em coisa muito boa. Então, as madeiras aí que a gente tem, sistema de produção florestal agroecológica em SAPs, a gente não está trabalhando com isso no momento, a gente pensa em trabalhar no futuro, depois da jussara, com madeira, pensando em madeira, mas não é o que a gente tem focado agora. O outro potencial que tem nessa região é o turismo, são lugares fantásticos, rios lindos, cachoeiras, comida muito boa, toda essa comida é orgânica, pessoal, né, tem muita gente fazendo curso de culinária, melhorando as instalações aí de hospedagem, então é outro potencial que a gente quer trabalhar, mas aí já fica bem fora do métier da Embrapa Florestas, né, mas a gente enxerga esse potencial e gosta muito desse potencial, né, paisagístico aí de turismo, e toda essa argumentação, tudo que eu falei aqui pode ser usado como
argumentação para o turista, né? E, bem, Eduardo Seuane, embrapa.br, estou à disposição dos colegas aí, quem quiser contactar, quem quiser fazer perguntas também, se ainda tem tempo. Com você, Paulo. Obrigado, Carlos Eduardo. Obrigado, Eduardo, pela sua palestra. Vou pedir para você parar a sua compartilhação aí. Nosso diretor já colocou a gente nos dois aqui no quadro. Não vamos ter mais espaço para muita pergunta, já estouramos 3 minutos do nosso tempo. Mas o Ricardo Tripe Peixoto já pergunta aqui. Seuane, quais mecanismos ou formas de pagamento ou compensação de provisão de serviços ambientais estão sendo viabilizados? Há estudos comprovando a viabilidade dessa valoração como opção de renda? Só antes de você responder, só dá stop share aqui na sua apresentação, que fica melhor para a gente. Opa. Isso aí, pode responder. Obrigado pela pergunta importante, colega aí da Embrapa. A gente não tem ainda um esforço, eles com certeza estão restaurando tudo isso, né? Não tem ainda um esforço planejado para esse métier, né? O serviço ambiental em termos de restauração de Mata Atlântica. O que tem é o serviço ambiental da Jussara, né? Na verdade, é um incentivo que a Fundação Florestal está fazendo em São Paulo, na Vale do Ribeira, de plantios de Jussara. Então, quem planta Jussara, mas não é uma coisa retroativa, então, quem está plantando Jussara agora está recebendo um valor por planta plantada e cuidada da Fundação Florestal. A gente está envolvido nisso, nós não somos os capitães, vamos dizer, dessa iniciativa, mas somos parceiros aí. Agora, os outros serviços, a gente tem essa vontade de fazer, mas a gente ainda não conseguiu dar conta de estar alavancando da maneira que merece. Agora, a pergunta assim, por que esse processo, esse projeto, todo esse estudo não está sendo aplicado de norte a sul na Mata Atlântica brasileira? O que falta para que isso aconteça, Eduardo? Opa, boa pergunta. Falta me chamar para fazer. Não, falta mais incentivo. Porque assim a gente trabalha com sistemas que não geram lucro, assim que na verdade não geram lucro para empresas, né? Em geral poderiam, mas não tem assim um fator econômico de empresas. Então a gente tem dificuldade de encontrar pessoas que se interessem, né? Editais adequados. A gente fica naquilo, floresta, aí floresta que vocês estão trabalhando, então tem editais para restauração, aí não cabe muito bem, porque tem toda essa questão da exótica, tem a questão das agriculturas familiares. Então é agricultura. Os editais para agricultura, os editais para essências florestais também não cabem muito bem, então na verdade, eu vejo assim, né, que é um espaço novo, é um espaço muito misturado em termos de disciplina, multidisciplinar, interdisciplinar, que encontra dificuldade até do entendimento dos órgãos, dos comentadores, né? Mas eu acho que, olha, eu estou nisso já tem, acho que 30 anos, sei lá, nem sei contar mais. Evoluiu muito. Tem muito mais gente fazendo isso, né? Tem gente fazendo isso do norte a sul do Brasil, não com essa pegada, talvez, da restauração da Mata Atlântica, com essa visão de gerar renda, né? Porque é a filosofia que nosso grupo trabalha, né? Tem que gerar renda, porque senão ninguém faz. Então, tem que ter esse foco mais assertivo, né? Mais direcionado para a geração de renda. Tem muita gente plantando agrofloresta, mas de uma maneira, diria assim, mais lúdica, né? Em resumo, estaria faltando uma legislação para ajudar melhor essa interação? Eu acho que falta mesmo. Falta gente capacitada, né? Mais capacidade nossa de conseguir desenvolver, de conseguir, né, nos posicionarmos melhor no mercado, né?
eu tenho visto isso, eu tenho tido bastante dificuldade em emplacar projetos nesse momento do Brasil, né? A gente tem, eu acho que desenvolver uma linguagem mais direta, né? Conseguir falar mais claramente o que a gente quer, porque senão acaba que fica a reintrodução de espécies de populações arbóreas, fica uma coisa muito... E aí a pessoa, mas o que é isso, né? Acho que falta isso, faltam legislações, com certeza, as legislações são inadequadas, as legislações estão melhorando muito também, mas as legislações não são adequadas, né? Estão se adequando, e, por exemplo, as legislações de São Paulo e do Rio Grande do Sul, de certificado do Rio Grande do Sul é muito interessante. Não é nem uma legislação, é uma norma que pega tudo que é norma agroflorestal e coloca dentro de um processo na Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Então, você certifica a sua propriedade, né? São Paulo tem uma legislação muito interessante também, um pouquinho mais complicada, mas que a gente tem trabalhado e é um avanço muito grande. Então, essa interação entre legisladores e as pesquisas e os agricultores tem acontecido e tem melhorado esse quadro, né? Bom, agora para encerrar, então, suas considerações finais. Bem, muito obrigado pela oportunidade de estar falando. Nós amamos muito o que fazemos. Obrigado aí. Eu quero agradecer os agricultores parceiros, que na verdade são os grandes. Nós somos parceiros deles, né? Eles que estão com a mão na massa. É muito bom trabalhar com esse pessoal. Estamos muito satisfeitos com a oportunidade aqui no Florestas Online. Muito obrigado. Obrigado à Embrapa Florestas, que tem também apoiado a gente em todos os momentos fáceis e difíceis da nossa caminhada. Obrigado, Carlos Eduardo. Tenha aí um Obrigado. bom almoço. E eu quero agradecer que o pessoal que está aqui, o Fabiano Silvano, Altenhoff, evento excelente.